Oi, gente, a paz do Senhor. Eu estou aqui de volta para mais um devocional com vocês. Quero aqui cumprimentar vocês com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É, Quero aqui passar para falar algo para vocês que é muito importante que nós estamos vivendo na atualidade. Mas antes, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se inscreve aqui no canal, dê o seu like, você assistindo aqui. Não é complicado, é só você, ó, curte aí os vídeos, tudo aqui do canal Cá Jesus. E que Deus venha abençoar vocês poderosamente. E eu irei falar nesse devocional algo tão importante que nós estamos vivendo na atualidade, que está tão difícil hoje nós passar por tantas situações complicadas, mas estamos de pé. E eu quero aqui falar um pouco sobre batalha espiritual. Quem não passa por essas batalhas, né? E baseado nisso, eu quero falar aqui no Mateus capítulo 7, o versículo 21 em diante. E aí vocês podem estar pensando, mas o que tem a ver falar sobre batalha espiritual com essa história que Jesus estava advertendo os discípulos, né? Que fala o seguinte: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A gente pode pensar, mas por que isso? O que tem a ver com batalha espiritual? Por que não falar em Efésios 6, versículo 10, Tiago 2:2, né? O Pedro, as cartas de Pedro, que ele dá orientação para o povo. Mas, assim, Jesus, ele veio à Terra quando ele preparou o discípulo dele, ele preparou o povo para uma batalha espiritual. E quando ele fala esse assunto aqui no capítulo 7 do livro de Mateus, que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ele está exatamente nos orientando que não é só dizer Senhor que nós vamos entrar. Tem muito mais do que isso. Mas o porquê que tem a ver com a batalha espiritual? Nós vivemos uma batalha muito travada na nossa mente, tentando nos tirar da presença de Deus, nos tirar dos propósitos do Senhor, nos tirar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E às vezes nós podemos dizer assim, não, mas eu clamo o Senhor, eu oro, eu busco, mas isso não é tudo. Precisamos entender que existe uma batalha travada entre o bem e o mal, e entre a carne e o espírito. Isso é batalha espiritual. Quando ele diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, é porque nós abrimos a boca e dizemos Senhor. Mas será se nós estamos fazendo a vontade da carne ou do espírito? O que nós estamos fazendo? A carne, ela pede para nós não orar. A carne, ela pede para nós não ler Bíblia. A carne, ela pede para nós não estar em comunhão com Deus. O Espírito, ele já almeja você estar na presença do Senhor. E quando a gente fala sobre batalha espiritual, é isso, dois mundos diferentes. E quando entra no mundo espiritual, existe o mundo espiritual do mal, que ele trabalha para destruir o povo de Deus a qualquer custo. Quando Jesus veio à Terra, se você for analisar lá no início do ministério de Jesus, quando ele subiu para o monte para orar, quem foi que foi lá tentar Jesus? Se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ali foi uma batalha travada com Jesus. E Jesus ele fez com que aquilo acontecesse para ele provar para mim e para você que nós temos força suficiente em Deus para nós vencer as artimanhas de Satanás. Mas quando a gente fala sobre batalha espiritual, mas também temos que entender que nós como cristãos temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos ser envolvidos com esse mundo espiritual e achando que não estamos sendo envolvidos. Você sabia disso? Muitas das vezes nós negligenciamos com a nossa busca diante de Deus, negligenciamos pelo batismo, pelo renovo do Espírito Santo e pela busca intensa pela presença do Senhor, nos levamos a ser negligente. E aí o que acontece? Sem nós percebermos, estamos recebendo cargas negativas que é da parte do mal para nos influenciar para fazer o mal contra outra pessoa. Quando a gente entra no mundo espiritual e quando você estuda um pouco sobre o mundo espiritual, nós vamos entender
que o mundo espiritual é organizado. E se ele é organizado, ele não perde tempo com as oportunidades. Como muitas das vezes de nós perdemos tempo com as oportunidades que o Senhor nos dá para nós estar na presença dele, buscando ele em espírito e em verdade. O inimigo das nossas almas, ele não perde as oportunidades. É por isso que nós, como igreja, que nós abrimos a boca todos os dias, ou todas as reuniões para estar na igreja, nós vamos dizer: eu sou crente, lavado, remido no sangue do Senhor. Isso é muito fácil nós abrir a boca e nós falar. Mas nós viver isso na nossa vida, dia a dia, é uma luta, é uma batalha muito grande que nós temos que enfrentar. Porque Satanás, o reino dele é bem organizado. Gente, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabia que o reino das trevas, ele é mais organizado do que há muitos igrejas, muitas reuniões da igreja. Às vezes nós vamos organizar um trabalho para fazer na igreja, é aquela confusão, é um puxa para um lado, outro puxa para o outro, é uma discordância do lado, outra discordância do outro, é um quer mandar, outro quer mandar, e vai aquela bagunça toda, e às vezes começa a nascer o que? Ira dentro de nós. Você sabe o que é isso? O inimigo das nossas almas, ele está, como ele não desiste, ele é persistente e insistente, ele não desiste assim fácil, ele fica analisando esses momentos que a igreja está ali se organizando, fazendo alguma coisa, e ele de fora ele já começa a jogar ingerências malignas na mente das pessoas, e aqueles que não estão vigiando, ligado com o trono da graça, começa a ser contaminado, e quando ele é contaminado, ele começa a ter sentimento mal contra o seu irmão. E aí o que acontece? Começa a ter problemas na igreja, no grupo de reunião que você faz, e aí vai começando a gerar problema e você não tem o discernimento do que é que está acontecendo. Mas quando você vai para a palavra de Deus, quando você busca ao Senhor e começa a buscar no Espírito de Deus, aí o Espírito de Deus começa a revelar para você, lhe dá o discernimento que o que está por trás de toda aquela confusão não é nada mais, nada menos do que um espírito influenciador do mal que está investindo para destruir a igreja. É o que nós estamos vivendo hoje. Uma confusão terrível no meio de um povo que se diz povo de Deus. O inimigo das nossas almas, ele está investindo de uma tal maneira no meio do povo, uma ingerência tão poderosa no meio do povo, e o povo está fazendo isso, o povo está se deixando levar com sentimentos malignos contra o seu irmão, mas isso tudo, ingerência maligna, e o que acontece? Nós não temos o discernimento para entender que isso tem forças do mal para nos tirar da presença de Deus. E o inimigo, às vezes, muitas das vezes, ele tira o crente da presença de Deus sem nem o crente perceber. Quando ele pensa que não, ele está longe da presença de Deus. E para nós conquistar a presença de Deus de volta, vocês sabem que a gente tem que ralar um pouco, né? Tem que buscar, tem que se consagrar, tem que ler Bíblia, tem que ter devocional, busca intensa por Deus. Porque não é no estralar de dedo, não é só dizer, eu vou fazer uma aliança e pronto, acabou, estou bem com Deus. Não, não é só assim. Não é só assim. É um processo. E o inimigo, ele sabe disso. Satanás, ele sabe muito bem disso e ele investe. Mas uma coisa eu te digo, não desista na sua caminhada. Mesmo que você tenha sido ingerenciado por espírito maligno e o Espírito Santo está tirando isso da tua mente agora, abrindo teus olhos para você entender que o seu ressentimento por alguém, a sua fúria, a sua raiva pelo irmão da igreja, pelo irmão do grupo de oração, que você começou a ficar contra ele do nada e começando, levando conversinha mentirosa daqui para lá, você vai entender que você estava sendo influenciado por espírito maligno. E se você entendeu isso, o Senhor, ele te pega de volta e ele te coloca novamente no centro da vontade dele. E você vai buscar o Senhor, você vai viver uma vida de intensidade com Deus e ser cheio do Espírito Santo e vai entender e pedir o discernimento do que você viveu. Era um engano, Satanás te enganando. Estamos vivendo um tempo de enganação. Enganação, Satanás está se passando por tanta coisa boa dentro em grupos de pessoas religiosas, dizendo que é Deus, que é o Espírito Santo, mas na realidade não é. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, só um detalhezinho que eu quero dizer para vocês.
Deus, ele nunca vai usar alguém para dizer para você assim: cuidado, porque tem alguém querendo te derrubar. Cuidado, porque fulano de tal tá levantando contra ti. Cuidado, porque fulano de tal tá falando mal de ti. O nosso Deus, ele nunca vai falar isso. Você sabe por quê? O sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, ele foi derramado por você e pelo aquele que estão sendo gerenciado no seu ouvido, dizendo que ele está se levantando contra você, ele está tendo inveja de você. Cuidado, porque quando isso acontece, sabe como é, qual é o mistério? O Espírito Santo vem até você e ele te diz: ore por fulano de tal, porque ele está sendo injerenciado por influência maligna. E aí você começa a orar por ele, para que o Senhor venha tirar aquela ingerência da mente dele. Esse é o Deus Todo-Poderoso qual nós servimos. Tem muita gente se confundindo na atualidade. Se confundindo, ouvindo mensagens subliminares, mensagens malignas, e dizendo, subjugando que é o Espírito Santo que está falando. Muito cuidado. Deus, ele quer um povo unido. Deus, ele quer um povo vivendo em comunhão. Porque se você for analisar e estudar a história de Jesus, quando ele começou a separar os discípulos dele, se você for ver os detalhes, cada um deles tinha os seus defeitos. E Jesus, ele chamou ele com o seu defeito, porque senão ele não tinha chamado. E Jesus, ele te chama com o seu defeito. Ele não vai apontar o seu defeito para ninguém. Ele vai apontar para você. É para você que ele vai apontar e ele vai dizer: eu não te quero desse jeito. Tu precisa de mudança. Tu precisa viver mais na minha dependência. Eu não te quero dessa maneira. E eu quero te dizer nesta hora, em nome de Jesus, que toda palavra lançada no teu coração, que alguém falou mal de você, que alguém está armando alguma coisa contra você, em nome de Jesus, que isso venha ser quebrado, em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu falando essa frase, veio algo no meu coração que há muitos anos aconteceu comigo. Eu estava em uma campanha de oração. Já acredito que está com uns 20 anos já que isso aconteceu, mas isso foi muito forte. Eu estava no propósito de oração. E era mais ou menos às 8 horas da noite. E eu estava dentro do meu quarto com meus filhos. Era tudo pequeno, meus filhos na época. E ali eu brincando em cima da cama com meus filhos, aquela brincadeira tudo. E aí de repente veio aquilo no meu coração muito forte: vai orar. E ali, gente, era uma segunda-feira. Eu não lembro de qual foi o ano, de qual foi o mês, mas eu acho que está mais ou menos com uns 20 anos ou mais que isso aconteceu. Aí o que acontece? Eu disse assim: vão todos lá para fora, que era tudo pequeno e eles gostavam de ficar pulando. Eu digo: vão todos lá para fora, de que se alguém chegar aqui e dizer para não me incomodar, que eu estou orando. Tá bom, mamãe. Saíram para fora. E eu fiquei no meu quarto, ali eu fui orar. E ali eu fiquei buscando o Senhor e orando, de repente, o Espírito de Deus, ele brada dentro do meu coração. E ele diz: Satanás está fazendo reunião contra ti. Desse jeito, irmãos. E ali eu comecei, eu me assustei, eu digo: meu Deus, tem de misericórdia. Eu digo: Senhor, todo o projeto de Satanás contra a minha vida seja repreendido em nome de Jesus. E ali eu chamei o meu esposo e eu disse para ele dessa história, dessa reunião que Satanás tinha feito, que estava fazendo contra mim. Aí tudo bem, eu fiquei temerosa com aquilo, mas eu fui orar, irmãos. Eu fui orar em cima daquilo. Eu digo: Senhor, tudo aquilo que Satanás projetou, Senhor, contra a minha vida, Senhor, que seja desfeito, toda armadilha, todo laço, que seja desfeito em nome de Jesus. Aí o que acontece? No outro dia, nós estávamos em uma campanha de oração na igreja. Eu chamei uma irmã. Quando eu chamei essa irmã, eu disse: irmã, você acredita que ontem à noite eu estava lá em casa e o Senhor não me disse que o Satanás estava fazendo reunião contra mim? E, gente, foi surreal. Eu abri a boca quando eu disse isso, gente. Essa irmã começou a chorar. Ela começou a chorar, ela começou a dizer: Zilda, eu fiz parte dessa reunião. Aí ela começou a chorar: meu Deus, misericórdia, eu fiz parte dessa reunião. Aí ela começou a falar tudo. Aí é onde eu digo para você: Deus, ele não fala de ninguém para você. Porque o amor que ele tem por você, ele tem pelaquela pessoa lá também que está dentro da igreja ou que está lá fora fazendo coisa errada. Ele não vai falar mal de ninguém para você.
Esse não é o Deus que eu conheço que fala mal dos crentes uns pros outros, não, viu, gente? Esse Deus aí não é o mesmo Deus que eu sirvo, não. O Deus que eu sirvo, ele revela desse jeito. Pessoas sendo influenciadas por força maligna para lhe prejudicar, mas ele não diz quem é. E aí, quando vai os tempos, aí você vai descobrindo quem era que estava sendo gerenciado por espírito maligno para lhe prejudicar. Aí a pessoa já vem toda quebrantada, reconhecendo do que ela estava fazendo. Aí ela se derrama na presença do Senhor, pedindo perdão e buscando em Deus viver algo novo na presença dele. Todos nós estamos sujeitos a ser influenciados pelas obras, pelas influências malignas. Vocês sabiam disso, mas por isso temos que ter cuidado. Mas essa onda que está tendo, gente, essa onda que está tendo de um monte de crente ficar dizendo, é porque o Senhor me disse que alguém está fulano de tal, está se levantando contra mim. É porque o Senhor me disse que tem alguém se levantando contra mim. Gente, isso é mentira. O Senhor, ele não vai falar isso, ele vai te dizer, Satanás está se levantando contra você. Que é exatamente para você buscar em Deus, reforço em Deus e buscando sabedoria do céu. Aí é onde entra aqui o livro de Mateus capítulo 7, o versículo 21, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, eles vão entrar no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim vão entrar no reino dos céus e vão ouvir o Senhor chamar pelo nome. Aqueles que reconhecem. Gente, olha, a nossa vida aqui na terra tem momento de fraqueza? Tem. Tem momento que a gente tem quedas espirituais? Tem. Mas nós servimos um Deus que ele diz que se nós cair, ele nos levanta, ele pega na nossa mão pela mão direita e diz, não tema, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento e eu te guardo. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu não sirvo esse Deus que as pessoas ficam dizendo que alguém está falando mal, está dizendo isso e aquilo outro. E é por isso que eu te digo, em nome de Jesus, vamos viver algo novo na presença do Senhor. Não deixa que Satanás te engane. Não deixe que Satanás venha te influenciar contra alguém, dizendo que alguém tem inveja de você, que alguém tem isso e isso de você. Não deixe que isso venha acontecer. Amém? E, gente, fique na paz e que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas.